SAF do Galo, família Menin será responsável por maioria absoluta e será quem dará as cartas nos próximos 60 anos. E mais, um dos 4 R's está fora da SAF. Por fim, o que falta para o clube realmente se tornar uma SAF? Ainda não é. Quem não me conhece, me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou aqui no canal Bica Galo de segunda a sexta à 1 da tarde, te fazendo companhia, falando sobre futebol e, claro, principalmente sobre Atlético. Ontem, infelizmente, não batemos a nossa meta de 1.500 likes. Por pouco, cerca ali de 20, 30 likes para bater a nossa meta, por isso eu peço a sua ajuda, que é preponderante nesse sentido. É uma mão que se estende à outra. Para trazer um conteúdo como esse aqui, são cerca de 4, 5 horas somente hoje de apuração, sem contar as conversas, as apurações que acontecem no dia anterior. Então eu peço o seu singelo gesto de carinho, deixe o seu like. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Quem conhece sabe, é conteúdo sério, é credibilidade, é jornalismo na essência. Vamos então falar sobre o que interessa, sobre a SAF do Atlético, a questão envolvendo a família Menin, como a família Menin, vai gerir o Atlético nos próximos 60 anos, o porquê disso, para que vocês entendam um pouco mais como vai funcionar o clube daqui para frente. Um documento obtido ontem pelo Fred Ribeiro, colega de profissão, tá? Que trouxe de maneira exclusiva. Aliás, a gente sempre tem que dar as fontes, aquilo que realmente merece. O Fred Ribeiro é um cara que sempre que apura, que busca informações, ele consegue muita coisa legal, é de confiança, então a gente vai trazer esses dados aqui para vocês. O Atlético vai funcionar da seguinte maneira: existirá uma Galo Holding, ou seja, a SAF, e o Clube Associação, que também estará dentro dessa SAF. Não vou falar sobre percentuais aqui agora, mas falando diretamente sobre a Galo Holding, ou seja, sobre os gestores, aqueles que vão gerir o clube daqui em diante, 68% da Galo Holding será de basicamente 2 pessoas ou da mesma família. Estou falando aqui de Rubens Menin e também de Rafael Menin, ou seja, praticamente 70% das ações da SAF do Atlético, da Galo Holding, na verdade, será de responsabilidade dessas 2 pessoas. Em sequência, a apuração é a seguinte: 10,2% pertencentes ao Ricardo Guimarães, que é investidor famigerado já do Atlético, foi um dos responsáveis também por essas conquistas recentes do clube, assim como 11% para o Grupo Figa. O que é o Grupo Figa? Tá? São torcedores que desejam ter parcelas de ações dentro do Atlético. Então, o torcedor que tem grana, tem capilé, afinal de contas, existe um valor mínimo para se investir, que pretende ter ações dentro do Atlético, pode sim entrar na Galo Holding e este conjunto de torcedores vai formar 11% de todo este capital. As ações partem de R$1 milhão. Então você que está aí pensando em ter a sua ação no Atlético, já vai preparando o bolso aí, porque é difícil de entrar, tá? 11% também pertencentes ao Grupo Master. O Grupo Master que tem o gestor, o Daniel Vicaro, Vocaro, na verdade, que é responsável aí pelo Banco Master. O Banco Master, o Daniel, que é torcedor atleticano, teria aí cerca, ele e o banco, 11% das ações da Galo Holding. Então vou destrinchar novamente os números em sequência para vocês entenderem. 68% pertencentes a Rafael e Rubens Menin, 10% para o Ricardo Guimarães, 11% para o Grupo Figa e outros 11% para o Banco Master. É claro que esses números, 11%, pode ser 10 ponto alguma coisa, 10,8%, a gente está realmente aproximando ali mais ou menos de um valor que seria quase que exato, tá? Agora, falando sobre as divisões da SAF do Atlético, 75% do clube vai para a Galo Holding, que é basicamente isso que eu acabei de dizer aqui. Destes 75%, 68% dele vai para o Rubens Menin, Rafael, 10% Ricardo Guimarães, 11% para o Grupo Figa e 11% para o Grupo Master. Basicamente é isso. Só que restam ações, 25% da Galo SAF, que seria este grupo aí gestor, que vai para a associação. Ou seja, o Atlético, o Clube Atlético Mineiro, gerido aí basicamente por conselheiros, ficaria ainda com 24,7% ou 25% da Galo SAF. Ou seja, o Atlético permanece com o percentual do próprio clube. Ou seja, isso, aliás, por lei, tá? O limite, salvo engano,
é 90% de venda. É como se o Atlético tivesse vendido 75% e 25% permanecesse com o próprio clube. Basta observar o Cruzeiro, 90%, o Coritiba, salvo engano, 90% também das ações foram compradas. Então o Atlético se diferenciando um pouco dos demais, abrindo um leque maior democrático dentro do clube, se é assim que eu posso dizer, tá? Agora, a pergunta que fica no ar é a seguinte: com tantos gestores, com tantas pessoas envolvidas, né? Temos aqui Galo Holding, associação, 2 R's agora, deixou de ser 4 R's, né? 2 R's, Ricardo Guimarães com o pessoal. Quem vai mandar, afinal de contas, quem vai dar as cartas no Atlético daqui para frente? Lembrando que a SAF tem período de duração de 30 anos, com a opção de prorrogação por mais 30. Tá? Você fica até o final desse vídeo porque tem informação importantíssima, tá? A gente vai tentar trazer, esmiuçar um pouco mais, né, a forma de funcionamento e também o motivo pelo qual, né, o Atlético perde aí um dos 4 R's neste grupo gestor. Vamos lá então, quem é que manda no Atlético? Esse conselho será formado por 7 integrantes, tá? Dos 7 integrantes da Galo Holding, 4 pessoas são de indicação do Rubens Menin e Rafael Menin. O Ricardo Guimarães, Figa e Banco Master seriam aí geridos por 3 pessoas. No frigir dos ovos, quem tem maioria é quem vence em votação. Então vamos supor que coloque em pauta a mudança, da sede do Atlético de Lourdes passando para a Arena MRV, tá? A aprovação disso dentro do clube basicamente seria pelos 2 R's. A bem da verdade é essa, tá? Os caras basicamente vão injetar todo o percentual de capital inicial e ali com isso, né, eles têm sim, não vou dizer todo o percentual, mas a maioria do percentual do capital investido inicial será dessas 2 figuras aí e claro, obviamente com isso tem um poder de voto maior, ou seja, quem paga mais tem prioridade. Isso vale para qualquer coisa na vida. Se você for societário de uma empresa, né, e você tem 60%, eles têm aqui 68% desses 75%, obviamente você tem um poder, né, maior de barganha ali. Agora vamos então para a próxima pauta, que é falar sobre o motivo pelo qual um dos 4 R's está fora da SAF do Atlético daqui em diante. Mas antes eu peço que você deixe o seu like. O like ainda está muito baixo, vamos tentar bater 1.500 nas próximas 24 horas. Tá assistindo aí ao vivo? Um abraço carinhoso, muito obrigado pelos comentários no chat. Eu tô aí ao vivo com vocês, respondendo todo mundo, então vamos que vamos participar e ajudar o canal Bica Galo. Tá assistindo depois? Likezão, é chato, é enjoado, eu fico aqui enchendo o saco de vocês sempre, mas eu tenho que pedir porque senão acabam esquecendo realmente de deixar o like. Tá ouvindo no carro? Para um pouquinho, deixa o likezão, beleza? Vamos falar então sobre o motivo pelo qual um dos 4 R's está fora do clube. Estou falando aqui de Renato Salvador, tá? O Renato Salvador, ele tem uma característica que é diferente dos outros investidores do Atlético. Ele é aquele cara que aparece menos, que está ali num convívio mais reservado, que tem sim uma ligação muito forte, muito próxima com o próprio Sérgio Coelho. Enfim, o Renato Salvador é essa figura que se distancia em termos de mídia dos demais, né? O Rafael Menin aparece um pouquinho mais, o Rubens às vezes dá as caras, né? O Ricardo Guimarães aparece um pouquinho mais que os outros 2, enfim, mas o Renato Salvador é aquela figura mais reservada. Quem é o Renato Salvador? Não sei se vocês sabem, mas o Renato Salvador, tá, é um dos proprietários, dentre outras empresas, do Hospital Mater Dei, que é o hospital de referência em Minas Gerais, de longe aí, certamente o hospital mais recomendado aqui no estado, né? E ele é um dos proprietários do Mater Dei e homem, como eu disse, muito próximo ao presidente do Atlético, Sérgio Coelho. A fortuna da família do Renato Salvador está estimada aí em 5,95 bilhões de reais, tá? 5,95 bilhões de reais. Agora, o motivo pelo qual o Renato Salvador, aliás, o Renato Salvador ficou famoso por uma foto, inclusive, na época que o Sampaoli veio, recebeu o Sampaoli em casa, estavam os dois lá tomando aquele vinhozinho tinto gostoso, né? Então, o fio da meada é o seguinte: o motivo pelo qual ele está saindo do Atlético, obviamente, será apenas por suposição aqui da minha parte ou de outras. Mas aquilo que a gente pôde apurar nos bastidores, e aí você vai ligando uma coisa a outra, né, passa tanto pela questão de investimento,
assim como, por entender que neste momento não seria viável esse investimento, como o perfil do Renato em ser um pouco mais reservado, né, e mexer com futebol acaba, né, afetando um pouco esse lado para quem gosta de estar mais distante dos holofotes e das câmeras. Mas a gente ainda vai tentar trazer, tá, nos próximos dias, estamos buscando apurações um pouco mais completas em relação a isso, o motivo real ou se realmente, né, o Renato Salvador está fora do Atlético. A informação é do Fred Ribeiro, mas a gente vai tentar, né, entrar nesses detalhes aí dos motivos pelos quais o Renato Salvador. Mas a princípio o motivo seria esse, tá? Se afastar um pouco do futebol e ter também uma questão envolvendo o retorno financeiro. Vamos falar agora sobre o que falta para que o Atlético seja realmente uma SAF. Lembrando, gente, o Atlético ainda não é uma SAF. Não é uma SAF. O que acontece é o seguinte, foi aprovado no Conselho Deliberativo a transformação da Associação Sem Fins Lucrativos para uma SAF. O Conselho Deliberativo aprovou. Pô, Muzi, então já virou SAF. Não, tá? Vai agora passa, na verdade, né, por outras instâncias e eu explico aqui. O que acontece? Após essa votação, o Atlético tem que criar um documento, esse documento está em fase de processamento e neste documento prevê a criação de um CNPJ e de uma holding. Eu falei aqui há pouco que a família Menin seria responsável por 68% da holding. O que é uma holding? Falando de forma rápida aqui para vocês e não entrando muito no mérito, tá, da questão jurídica, a holding basicamente é uma sociedade gestora, tá, de algum CNPJ. Então eles mantêm os patrimônios através desta sociedade. E, no fundo, o grande objetivo de uma holding, além da sociedade que é criada, é você proteger os patrimônios, né, de penhoras, de bloqueios. Existe dentro da legislação brasileira, e quem é advogado vai ter mais competência do que eu para falar sobre isso, tá? Instâncias em que a holding consegue segurar, proteger um pouco mais o patrimônio, neste caso aí o investimento que foi feito. Bom, dito isso, o que o Atlético faz neste exato momento? A criação de um CNPJ e a execução desta holding. Depois deste processo, os documentos serão encaminhados para o Conselho de Administração de Defesa Econômica, que basicamente é um órgão regulatório nacional e este órgão é responsável então por dar o parecer favorável ou contrário. Se der contrário, terá que mudar as documentações, enfim. É um órgão que vai regular para saber se estão certos ou não, se estão dentro da lei ou não a criação desta SAF. Em sequência, com tudo isso aprovado, vem o famoso investimento aí previsto de 600 milhões de reais. A gente apurou que este investimento, né, provavelmente vai acontecer no final de outubro. Ou seja, estamos aqui agora em agosto, seria agosto, setembro e quase que, né, outubro inteiro para poder finalizar isso junto ao CAD, a criação do CNPJ, da holding, etc. E conversamos ontem também com uma fonte e essa fonte nos alegou o seguinte, olha, tudo vai ser repassado à mídia nos próximos dias através de uma reunião que vai ter aí, né, com o Departamento de Comunicação do Atlético, enfim, vão explicar um pouco mais a que passo está isso. Mas basicamente são esses três. Aprovou no Conselho, tá tudo certo, aí vem a criação de um CNPJ e holding, em sequência da criação do CNPJ e holding, vem a aprovação no CAD e do CAD o investimento de 600 milhões de reais que vai, ó, amortizar essa dívida do Galo. A expectativa é de que até no fim do ano de 2024, o Atlético tenha aí quase que as contas zeradas ou mais ou menos 390 milhões de reais em dívidas. A dívida hoje chega a 2 bilhões. Realmente é um salto abrupto. E com isso, no ano de 2025, o Atlético sim passaria a fazer investimentos mais pesados no futebol. Inclusive, isso nos disse uma fonte há cerca de um mês a respeito de como o clube projeta a sequência, né, daqui em diante. Bom, vamos falar agora, gente, sobre o Léo Rezende. Você que tem a sua empresa e tem uma marca, não registrou sua marca, está correndo um risco. Porque se a sua marca não foi registrada, meu amigo, alguém pode ir lá registrar, depois te vender ela ou nem te vender a sua própria marca. Então, acione o Léo Rezende agora, ele vai dar um jeito, né, vai resolver o seu problema. Pessoal, estamos chegando ao fim, mas antes de chegar ao fim, eu quero dizer o seguinte, você que manda o seu abraço aí, ô Muzi, manda um abraço aqui para tal lugar, não sei o quê, deixe nos comentários, não é no chat não, nos comentários, o abraço que você quer. Para onde? Cidade? Quem é que você quer que manda abraço? Na sexta-feira é o dia de abraço. Então, deixe o seu comentário. Tamo junto e misturado. Te espero amanhã, à 1 da tarde. Não saia sem deixar o like.
Vamos bater 1.500, pode ser? Tamo junto, espera amanhã, vou nessa, fui!